Você confiaria em alguém medroso para liderar uma guerra impossível? Em um tempo de caos e opressão, o povo de Israel vivia escondido, com medo dos midianitas, que saqueavam tudo menos colheitas, animais, dignidade. Era um ciclo de humilhação. E no meio desse cenário, longe de qualquer imagem de coragem, estava Gideão, malhando trigo escondido dentro de um lagar, tentando não ser visto. Sim, escondido. É aí que tudo muda. Um anjo aparece diante dele com uma declaração absurda: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Poderoso, Gideão, ele não era líder, não era forte, não era corajoso. Pelo contrário, ele mesmo questiona: como posso salvar Israel? Minha família é a mais fraca e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas Deus não vê como o mundo vê. Enquanto Gideão enxergava medo, Deus via potencial. Enquanto Gideão via limitação, Deus via missão. E ali nasce o início de uma das histórias mais improváveis da Bíblia. Um homem inseguro sendo chamado para derrotar um exército gigantesco. Mas antes de lutar contra inimigos, Gideão teria que enfrentar algo muito mais difícil: sua própria dúvida. Agora me conta, você já se sentiu incapaz de fazer algo que parecia grande demais para você? Escreve aqui nos comentários. Eu quero ler sua história. Gideão ouviu o chamado, mas ainda não estava convencido. Como confiar em algo tão grande vindo de alguém que se sentia tão pequeno? Então ele faz algo que muitos julgariam falta de fé, mas que, na verdade, revela sua humanidade. Ele pede sinais. Primeiro, Gideão coloca um pedaço de lã no chão e faz um desafio: se realmente és tu, Senhor, que apenas a lã fique molhada com o orvalho e o chão permaneça seco. Na manhã seguinte, exatamente assim aconteceu. Mas Gideão ainda hesita. Ele pede de novo, invertendo o sinal, agora que só a lã fique seca e todo o chão molhado. E, mais uma vez, acontece exatamente como ele pediu. Deus não o rejeita, não o repreende. Ele responde: porque Deus entende o processo da fé. Não é sobre nunca duvidar, é sobre continuar buscando mesmo quando há dúvidas. Com o coração mais firme, Gideão finalmente começa a agir. Ele destrói o altar de Baal na casa de seu próprio pai. Um ato perigoso, ousado e transformador. Pela primeira vez, o homem escondido começa a dar passos de coragem. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Um exército inimigo imenso se aproxima, e Gideão teria que liderar sem esconderijo, sem desculpas, sem volta. O exército inimigo era esmagador. Milhares de midianitas cobriam o vale como gafanhotos. Era gente demais, força demais, poder demais. E, do outro lado, Gideão finalmente reúne seus homens, 32.000 soldados. Agora sim parecia mais justo. Certo? Errado. Deus olha para aquele exército e diz algo completamente inesperado: há gente demais com você? Demais? Como assim? Demais. Mas o motivo era claro: se vencessem assim, Israel pensaria que foi por sua própria força menos e não por Deus. Então começa o corte. Primeiro, os medrosos vão embora. 22.000 homens saem. Sobram 10.000. Ainda parece pouco. Mas Deus diz, novamente, ainda são muitos. E então vem o teste mais estranho de todos: a forma como os soldados bebem água. No fim, restam apenas 300 homens. 300 contra milhares. Sem lógica, sem estratégia humana
que explique. Sem chance aparente de vitória. Mas é exatamente assim que Deus decide agir. Porque quando tudo parece impossível, é aí que a fé deixa de ser teoria e se torna ação. Gideão, agora, não tem mais para onde correr. Ou ele confia, ou ele perde tudo. Agora me diz, você teria coragem de continuar, mesmo quando tudo ao redor diz que não vai dar certo? Comenta. Eu vou se você escolheria confiar, sem espadas levantadas, sem força numérica, sem vantagem aparente, apenas 300 homens e uma estratégia que parecia loucura. Cada um recebeu uma trombeta, um jarro de barro e uma tocha escondida dentro dele. Era noite, silêncio total do outro lado. O exército midianita descansava confiante menos. Afinal, quem atacaria com tão poucos homens? Então, no momento certo, tudo explode. Ao sinal de Gideão, os 300 quebram os jarros ao mesmo tempo. As tochas brilham na escuridão. As trombetas soam alto, ecoando pelo vale. E o grito rasga o silêncio pelo Senhor e por Gideão. O inimigo acorda em pânico. Confusos, desorientados, acreditando estar cercados por um exército gigantesco. Eles começam a lutar entre si. Sim, eles se derrotam, sem que Gideão precise atacar diretamente. Deus transforma o caos em vitória. Impossível acontece. Aquele homem que se escondia no lagar agora lidera uma das maiores viradas da história. Não porque era forte, mas porque decidiu confiar. E talvez essa seja a maior mensagem dessa história. Não é sobre o tamanho do seu recurso, é sobre o tamanho da sua fé. Porque, quando Deus está à frente, até 300 podem vencer milhares.